De nada. Então, hoje a nossa 13ª aula, número 13, é sobre Lima Barreto, Recordações do Escrivão Isaías Caminho. Hoje eu vou compartilhar a tela do Word, onde está o roteiro né, da nossa aula. E pergunto, tá bem visível? Tá bom de ler? Tranquilo? Deixa eu Sim, botar tá aqui. de boa. Tá de boa? Tá. Então vou... Qualquer coisa, fiquem bem à vontade para interromper e perguntar. Mas a lógica vai ser sempre... Eu vou manter a mesma lógica, né? Eu faço uma exposição e depois abro para conversa. Então, assim, o que eu preparei hoje, o material que eu preparei hoje, é da leitura, né, do Lima Barreto, especificamente do seu primeiro romance, que é Recordações do Escrivão Isaías Caminha, né? Até aqui faltou aqui dizer, Caminhas, que é fundamental o fato de ele ser escrivão. Então, assim, tem duas partes, três partes, né? A primeira parte é sobre o Lima, notas bem breves sobre a trajetória dele, enfatizando o ano de 1907, quando ele começa a publicar o Escrivão Isaías Caminho. Depois, um comentário mais geral sobre as recordações, destacando alguns pontos a serem comentados e que podem ser comentados futuramente. E depois, no material, e esse material depois eu vou enviar para vocês, tem uma seleção de cenas dos capítulos, desse romance de 14 capítulos. Então, assim, antes de entrar no romance, eu acho importantíssimo falar desse intelectual negro, que é o Lima Barreto, que tem uma trajetória, ele, né, voltou, a obra dele quase se apagou, né, e foi resgatada nos anos 50, né, por um intelectual que é o Francisco Assis Barbosa, que escreveu, inclusive, eu só vou pedir um segundo para vocês. Escreveu, inclusive, uma biografia, que é uma grande biografia, e organizou as obras completas do Lima Barreto. Pois bem, o que tem de importante a destacar aqui? Primeiro, né, tem algo assim que é curioso da data do período dele, ele vai de 81 a 22. Vou marcar as duas balizas antes de mais nada. Primeiro, ele nasce em 13 de maio de 1881. Essa data é importante porque ele diz que essa data é quase como um destino para ele. Quando em 88, né, houve a abolição, ele foi na comemoração com o pai dele, e aí ele diz com uma espécie de marca, quer dizer, do 13 de maio, que é o aniversário dele, como uma marca que, assim, desde os primeiros escritos dele, nos diários íntimos, se aparece, então isso era bem início da obra dele, de que a vontade dele era escrever uma história sobre a escravidão negra no Brasil. Essa é uma marca que vai percorrer a obra dele inteira. 1º de novembro de 1922, com 41 anos, ele e o João do Rio morrem mais ou menos na mesma época, e ele morre em 22, lembrar que é 22, a gente vai comemorar o centenário, né? A celebrar o centenário, é uma comemoração, mas enfim, uma celebração, uma efeméride do centenário da morte de Lima Barreto este ano, né? E também é da Semana de Arte Moderna. E o que é curioso? O Lima Barreto foi procurado pelo Sérgio Buarque de Holanda, a pedido dos modernistas de São Paulo, para que ele se engajasse na Semana de Arte Moderna, e ele deixou de lado, ele não quis participar, não quis nada com esse grupo de São Paulo, e uma das razões, provavelmente, é uma marca de um certo elitismo que havia nos intelectuais paulistas, né, dos quais o Lima Barreto se afasta. Então, a gente tem um intelectual de 41 anos, bastante marcado, né, assim, pela questão, né, da origem dele, que depois a gente vai comentar um pouco mais. Essa citação que tem aqui, né, eu sou Afonso Henriques de Lima Barreto, tenho 22 anos, sou filho legítimo de João Henriques de Lima Barreto,
Fui aluno da Escola Politécnica. No futuro escreverei a história da escravidão negra no Brasil e sua influência na nossa nacionalidade. Isso aqui é do caderno dos diários íntimos dele. Depois eu marquei algumas datas, porque a história dele está cruzada com a da família, né? Então, por exemplo, o pai dele, que foi tipógrafo, depois foi exonerado, e aí vai para essas colônias da Ilha dos Alienados, né? É marcado, por exemplo, pelo advento da República. Então, o pai dele ele era protegido por uma das grandes figuras do alto escalão do Império. Tanto que, com a proteção, Lima Barreto ele pôde estudar na escola politécnica, né? Onde tem uma formação bastante refinada. Ele não, a parte da engenharia não era com ele, mas os estudos formais de uma educação formal permitiam uma formação que depois ele vai fazer uso na sua trajetória como jornalista, cronista, escritor, né? Só que o que acontece? O pai dele acaba tendo uma crise de loucura aqui em 1902, e a partir daí Lima Barreto é obrigado a abandonar os estudos e se torna arrimo de família. Né? Ele vai fazer concurso, ele vai se tornar amanuense, né, do Ministério da Guerra, e ele vai atuar como funcionário público até 1918, quando ele é aposentado, porque ele várias vezes foi internado no hospício, apesar de não ser maluco, mas ele foi internado por causa das crises de alcoolismo, 14, 18 e 20. Um dos livros mais interessantes dele, que é o Diário do Hospício, que eu não sei onde eu botei, tá aqui, né, o Diário do Hospício, aonde tem também o Cemitério dos Livros, em que ele tenta ficcionalizar uma obra que ficou inacabada e postumamente publicada. Então, assim, essa trajetória dele com a do pai e da família é muito cruzada. Tanto que ele morre, né, e logo a seguir o pai vai morrer em 21. Então, ele vai ter que cuidar da família o tempo inteiro. Eles moram no subúrbio. Depois, eu vou destacar em 1907, porque ele cria uma revista curta, de 4 números, que valeria contrastar e valeria debater a questão dos periódicos e periódicos intelectuais com os periódicos modernistas. Porque a gente está aqui, nesse período, 1907, a gente está na Europa vivendo a explosão das vanguardas. Né? Estão começando as vanguardas, eles estão explodindo os movimentos de vanguarda. A criação da revista do Lima Barreto e do seu grupo era uma criação que eles diziam individualista, que era um espaço para escrever e publicar, porque não tem espaço nas editoras, não tinha espaço nos grandes jornais, e buscaram criar a sua própria revista. Então, tem o primeiro texto, a propósito da revista, né, do Floreal, que é um editorial feito pelo próprio Lima Barreto, tem uma afirmação de espaços individuais de escrita. Aqui que ele vai publicar os primeiros capítulos das Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que vai ser bastante elogiado pelo principal historiador e crítico na época, que era o José Veríssimo, e por um que era gaúcho, radicado já no Rio de Janeiro, que escreve um excelente livro sobre Machado de Assis, sobre a ironia de Machado de Assis, que era próximo do Lima Barreto, e elogia e incentiva a publicação desses primeiros capítulos, que é o Alcides Maia. Depois ele vai fazer uma crítica bastante acerba quando o livro é publicado. Nessa trajetória, claro que ele diz vários pontos, eu quero marcar dois aspectos. O primeiro é desse intelectual, né, pobre, né, funcionário público, negro, que é obrigado a trabalhar para sustentar a família e que mora no subúrbio. Ele mora em Todos os Santos, né? Então vocês vão ver vários pontos, por exemplo, ele vai anotar o lugar de onde ele vem. E aí tem uma peculiaridade. No centro modernizado da Belle Époque tropical, que a gente falou quando falou do João do Rio, nesse centro, o Lima Barreto ele sofre com discriminação, fortemente discriminado. Do outro lado, na própria casa dele, no subúrbio, ele é visto como um jornalista, ele é visto como alguém à parte. Então, ele fica numa posição muito
entre os dois lugares, né? Ele fica na posição bastante peculiar, dividido, numa espécie de limiar entre os dois lugares, né? Então é interessante ver essa posição do Lima Barreto, porque é uma posição muito singular, né? O João do Rio também era negro, só que ele vem de uma família com dinheiro. O pai dele ele era da igreja positivista e ele se insere no meio intelectual. O João do Rio é um contraste forte com o Lima Barreto, dos dois intelectuais, né? Um que é, digamos, um intelectual organicamente vinculado ao Estado, aos grandes jornais, ao mercado, e o outro que fica numa condição de marginalizado em relação a isso, né? Então, são duas posições bastante diversas, cujo interesse de contraste é bastante grande. Só fazer uma observação, né? No livro, Escrivãos e Caminhos, ele faz uma sátira de vários jornalistas, entre eles o próprio João do Rio, que é o Raul Guzmão, né? E aí ele faz uma crítica bastante ácida ao João do Rio, né? Entre outros. E o segundo aspecto que eu queria destacar, além disso, é o fato de a gente poder definir, isso é uma expressão que é do Nicolau Sevchenko, num livro chamado Literatura como Munição, que são dos mosquiteiros literários, né? Então ele vai falar do Euclides, ele vai falar do Lobato e vai falar do Lima Barreto, que tem uma literatura de missão, uma literatura engajada, né? Um dos últimos textos do Lima Barreto ele vai defender essa posição, né? A intervenção através dos periódicos, a negação de gêneros convencionais, a busca de uma linguagem acessível para todo mundo poder ler, todo o povo poder ler, a posição contra a reforma urbana, contra uma modernização excludente, enfim. A gente pode definir a literatura do Lima Barreto a partir de uma ideia de militante, literatura militante. Isso não desqualifica esteticamente a obra do Lima Barreto, mas dá um teor do que o que ele escreve tem que ter um lugar, uma utilidade nesse mundo, tem que ser uma intervenção nessa realidade. Então, isso é um dos pontos fortes de toda a trajetória. A produção dele em jornal é vasta, assim, teve está lá na estante, mas teve uma reunião em 2 volumes de toda a crônica do Lima Barreto, recentemente, né, início dos anos 2000. Depois já foi publicado mais um volume com crônicas inéditas do Lima Barreto. Tem as impressões de leitura dele. Ele era um cara que estava sempre intervindo, atuante na sua produção literária, né? Então, a crônica dele é interessante, o conto dele é interessante, enfim, é uma figura marcante, da qual, né, desta figura, nós vamos falar do Recordações Escrivãos e Caminha, e a escolha nesse semestre para o Recordações. No ano passado, a gente trabalhou com um Triste Fim, eu não lembrava, eu achava que já tinha trabalhado com Recordações ano passado, enfim. As Recordações do Escrivão Isaías Caminha é o primeiro romance, e ele escolhe abrir a sua obra com essa. Ele tinha outra produção, né, para lançar, e ele escolheu Isaías Caminha para publicar. Esse romance ele recebeu uma crítica muito ácida na época, inclusive daqueles que tinham elogiado, o José Veríssimo, Alcides Maia, e aí que diz o seguinte, eu vou ler aqui, eu vou grifar em azul para ler. Não atingir o ideal artístico colimado, justamente porque não tiver a força de soptar o ódio de que se achava possuído contra o meio onde havia formado sua personalidade. Então, esse livro, segundo os críticos na época, foram poucos, foram só 3, esses 2 que eu citei, né, José Veríssimo, Alcides Maia, mas também o Medeiros Albuquerque, o resto silenciou, fez uma espécie de barreira em silêncio contra o Lima Barreto, uma barreira, né, de vingança até contra ele, porque ele foi muito crítico, foi satírico, né, em relação aos jornalistas, mas diz que ele perdeu, o romance não teria força porque ele não conseguiu abafar o ódio que ele tinha contra este meio jornalístico. E aí seria um livro pessoal demais. Né, o biógrafo dele, Francisco de Assis Barbosa, marca muito isso de que o livro seria uma espécie de crônica de vingança.
eu acho que essa leitura, e a gente vê assim pelas críticas mais recentes, ela é uma leitura que ficou muito enraizada na época, porque assim ele não fez uma sátira tão disfarçada, né? Ele foi chamado na época, foi definido como um romance éclair, que é um romance cifrado, em que ele faz uma crítica cifrada aos meios da época. Isso já aconteceu várias vezes, né? Isso a gente vai encontrar vários momentos da história. Quer dizer, faz uma crítica aos inimigos, aos políticos, às grandes figuras proeminentes da época, mas de modo indireto, de modo disfarçado. E ele faz isso, de fato, aos jornalistas da época que podem ser reconhecidos. Só que isso, na época, pesou muito. Hoje que a gente tem uma distância histórica, a gente pode marcar outros aspectos que são fortes. Inclusive, essa parte dos jornalistas eu vou deixar meio de lado. Que eu quero pegar um outro aspecto do romance, que é a trajetória do próprio Isaías Caminha, que não é tanto, não é apenas do Lima Barreto, né? Então, eu vou marcar alguns aspectos e vou citar alguns trechos. Vou começar pelo prefácio, na segunda edição. O livro é de 1916, do Lima Barreto, e que é um prefácio muito esquisito, porque é o prefácio do Lima Barreto, e dentro do prefácio do Lima Barreto ele coloca o prefácio do autor ficcional Isaías Caminha. E aí eu vou ler com vocês o que ele diz. A letra está de bom tamanho, dá para acompanhar? Essa do prefácio que está mais miudinha aqui. Tá bem? Sim? Dá para ver sim, professor. Dá para ver? Tá, então eu vou seguir aqui. Então, agora, isso aqui é o escrivão falando, né? É o escrivão Isaías Caminha fazendo o prefácio das suas recordações. É um autor ficcional criado pelo Lima Barreto. Diz o Isaías Caminha. Eu me lembrei de escrever estas recordações há 2 anos, quando um dia, por acaso, agarrei um fascículo de uma revista nacional esquecida sobre o sofá da minha sala humilde pelo promotor público da Câmara. Nela, um dos colaboradores fazia multiplicadas considerações desfavoráveis à natureza da inteligência das pessoas de meu nascimento, notando a sua brilhante pujança nas primeiras idades, desmentida mais tarde, na natureza, com a fraqueza dos produtos, quando os havia, ou, em regra geral, pela ausência deles. Li-o a primeira vez com ódio. Tive desejo de rasgar as páginas, escrever algumas verrinas contra este autor. Considerei melhor e vi que verrinas não adiantam nada, não destroem. Se acaso conseguem afugentar, magoar o adversário, os argumentos destes ficam vivos, de pé. O melhor, pensei, seria opor argumentos com argumentos, pois se uns não destruíssem os outros, ficariam ambos, face a face, à mão de adeptos de um e de outro partido. Com essa reflexão, que animam a chamar de bom conselho e excelente inteligência, vieram-me as recordações de minha vida e de toda ela, do meu nascimento, infância e puerícia e mocidade. Verifiquei que até o curso secundário, as minhas manifestações, quaisquer, de inteligência e trabalho, de desejos e ambições, tinham sido recebidas, se não com aplauso ou aprovação, ao menos com uma coisa justa e do meu direito, que daí por diante, desde que me dispus a tomar na vida o lugar que me parecia ser de meu dever ocupar, não sei que hostilidade encontrei, não sei que estúpida má vontade me veio ao encontro, que me fui abatendo, decaindo de mim mesmo, sentindo fugir-me toda a soma de ideias e crenças que me alentaram na adolescência e puerícia. E foram tantos casos dos quais essa minha conclusão ressaltava, que resolvi narrar trechos de minha vida, sem reservas nem perífrases, para algum modo mostrar ao tal autor do artigo que, sendo verdadeiras as suas observações, a sentença geral que tirava não estava em nós, na nossa carne, no nosso sangue, mas fora de nós,
na nossa sociedade que nos cercava as causas de tão feios fins, de tão belos começos. Esse prefácio, de fato, ele é muito importante e é muito significativo. E agora, na releitura, lendo em voz alta, não tinha lido em voz alta ainda, me destaco uma coisa que depois eu já vou marcar, que eu vou marcar aqui do que eu tenho que escrever para adiante, que é a primeira pessoa do plural, nós. Por quê? Reparem que essa primeira pessoa do plural aqui é diferente, por exemplo, daquela do João do Rio, daquelas crônicas dos humildes, que ele falava nós aqui da cidade, e ele falava dos grevistas, os trabalhadores do gás, que deixaram a cidade às escuras. Então, nós, a cidade. Aqui o nós é diferente. Quem é que compõe esse nós, essa primeira pessoa do plural? E aí ele vai marcar, né? Pessoas de meu nascimento. Grifo aqui, né? Esse nós aqui está marcando, né? Não está em nós, em nossa carne, em nosso sangue. Por que eu estou grifando? Ficou nessa cor horrível de ler, né? Esse rosa vivo. É só para grifar que o que ele está escrevendo, o que leva este autor ficcional, segundo, né, que está aqui, a escrever é uma resposta. Ele está respondendo, ele está dialogando. Então, num processo enunciativo, ele lê algo que é a fala numa revista de elite, que são manifestações racistas, que colocam que os negros eles podem começar de forma pujante, prometendo grandes frutos, mas vão depois, ao longo da idade, ver desmentidas promessas da juventude, ou não produzindo nada, ou produzindo algo insuficiente. E aí o Caminha vai responder a isso, vai dizer que o problema não está em nós, na nossa carne, no nosso sangue, mas fora de nós, na sociedade que nos cercar. Ou seja, o que ele vai mostrar é que essa perspectiva racista contra os negros no Brasil, ela não tem sentido. É uma falácia, é uma mentira. Porque o que acontece é um preconceito social que cerca e prende e impede a progressão, que impede a realização dos projetos desses homens negros. Isso que ele está falando aqui, vocês poderiam levar e a gente ler a trajetória e a biografia, por exemplo, do Cruz e Souza. O Cruz e Souza, algo semelhante à trajetória que o Lima Barreto desenha aqui no Oséias Caminho, e algo que aí foi lido na época como algo da trajetória do Lima Barreto. Me parece, ao contrário, que ele está sublimando, ele está mostrando na trajetória do Oséias Caminho algo que é da sua trajetória. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês. Agora, o segundo aspecto que eu queria trazer para vocês, que é um segundo, que é o preconceito racial que não é chamado pelo nome. Por que eu quero destacar isso com vocês? Pela seguinte razão, ao longo do livro, desde o prefácio ao longo do livro, vai ser de modo muito sutil que as questões raciais aparecem. Elas não são ditas pelo nome. E eu quero trazer para vocês, eu podia ver por vários caminhos, mas eu vou trazer um texto que é de uma escritora negra norte-americana, que é excelente escritora, cuja leitura eu recomendo, que é Toni Morrison. E ela, numa fala dela, que é nesse livro A Origem dos Outros, uma fala dela, que é desse, O Fetiche da Cor, ela diz o seguinte, eu vou ler com vocês aqui a citação, né? Começando aqui onde está grifado em azul. Os africanos e seus descendentes nunca tiveram essa escolha, como atestam tantas obras literárias. Eu me interessei pela ideia de retratar os negros por cultura, em vez de cor da pele. Reparem isso, retratar os negros por cultura em vez de cor da pele. Quando só sua cor já era sua bête noire, quando ela era algo incidental, quando era impossível de ser determinada ou deliberadamente omitida. Esta última questão me proporcionou uma oportunidade interessante de ignorar o fetiche da cor.
Reparem isso. Eu estou insistindo nesse aspecto porque eu acho que tem aspectos muito interessantes no que ela está colocando aqui para a gente pensar. Ignorar o fetiche da cor, bem como uma certa liberdade acompanhada de alguma escrita cuidadosa. Em alguns romances, teatralizei essa questão, não apenas me recusando a me apoiar nos sinais de raça, mas também alertando o leitor para quanto à minha estratégia. Em Voltar para Casa, uma das obras dela, tentei novamente criar uma obra em que a cor tivesse sido apagada, mas pudesse ser facilmente deduzida se o leitor prestasse bastante atenção aos códigos, às restrições que as pessoas negras sofriam de forma rotineira, onde se sentar num ônibus, onde urinar e assim por diante. Mas fui tão bem sucedido em forçar o leitor a ignorar a cor que isso deixou meu editor nervoso. Assim, com relutância, acumulei referências que verificavam a raça do personagem principal, Frank Money. Creio que isso foi um erro que contrariou o meu objetivo. Reparem isso, né? Apagou a cor, mas pudesse ser facilmente deduzida se o leitor prestasse atenção nos códigos e nas restrições que sofriam de forma rotineira. Eu acho isso importantíssimo para entender o escrivão Isaías Caminha. Reparem a história do escrivão Isaías Caminha. Ele não vai ficar marcando, né, a origem dele negra e nem muitas vezes o preconceito. Muitas vezes ele vai ter dificuldade de compreensão, como na viagem de trem de onde ele morava para a capital, para o Rio de Janeiro. Quando para, ele vai comprar alguma coisa, o troco da compra dele não é dado para ele, é dado muito rapidamente para um jovem alourado. Ele vai perguntar, mas o que eu tenho que que me tratam de modo diferente? Por quê? Eu não sou menos que ninguém, não sou mais feio, não sou menos inteligente, não sou menos simpático, não tenho menos carinho, enfim, estou ficcionalizando agora, não foi exatamente isso que ele disse, mas qual é a questão dele? Por que me tratam diferente? Se eu olhar para o que diz a Toni Morrison aqui, bastasse prestar atenção aos códigos, às restrições que as pessoas negras sofriam de forma rotineira. Isso aparece de modo recorrente no romance, que a não explicitação da cor destaca ainda mais o absurdo do racismo. Recomendaria outra leitura da Toni Morrison, que é uma conferência que ela faz, que é Racismo e Fascismo, porque eu acho que é muito atual, infelizmente ainda é muito atual para a gente pensar no assunto no Brasil, mas não só no Brasil, né? Então, assim, a gente tem algumas marcações importantes, né? Quanto já na abertura, que ele está respondendo na escrita das suas recordações, alguns episódios, a uma discriminação que as pessoas de sua origem sofriam. Só que essa expressão da origem a gente vai tendo que desenhar ao longo da obra, porque essa marcação. Alguns poderiam ler, a gente poderia ler, faltou, ainda havia muita dificuldade para o Lima Barreto, em 1907, de dizer o nome do racismo. Lendo os diários íntimos dele, eu acho que talvez não seja essa questão. Talvez seja uma outra forma de encenar o problema do racismo naquilo que tem na sua condição absurda, no processo discriminatório que aparece aqui colocado, né? Ao seguir, para entender um pouco, né, esse primeiro aspecto, que é a ficcionalização do discurso autobiográfico, eu quero pegar a abertura do romance, né? Eu volto e meio comento a questão das molduras do romance, né? O início, o incípio romanesco e o seu epílogo, o seu final, né? Quer dizer, se a gente olhar esse romance, que é a ficcionalização, que ficcionaliza um discurso autobiográfico, né? A gente tem uma moldura, que é a abertura, como comenta o início da trajetória do Isaías Caminha, né, sua formação escolar inicial, a escola, 2 anos que ele passa depois do final da escola e depois a ida para o Rio de Janeiro, onde ele tenta continuar seus estudos. E aí o final do romance é quando ele vai embora do Rio de Janeiro, quando ele pede ao dono do jornal o emprego público, a indicação para o emprego público, ele consegue, e ele vai embora do Rio de Janeiro. Então a gente consegue marcar uma moldura bem precisamente, né, do romance.
Então, agora, vamos ver o primeiro capítulo. Essa é a abertura do primeiro capítulo, né? Que tem ele marcando logo na primeira frase, né? Ele vai dizer com todas as letras que eu vou só pegar assim que ele diz que a desigualdade do seu nascimento, a tristeza, a compreensão e a desigualdade de nível mental do meu meio familiar agiram sobre mim de modo curioso, deram-me anseios de inteligência. Logo no início, né, o pai vai marcar que o nascimento dele aconteceu na mesma data em que Napoleão venceu a Batalha de Marengo. E ele pergunta, quem é Napoleão? Só fazer um parênteses, né? A figura do Napoleão ela é emblemática para pensar a ficção realista do século XIX, né? Assim, a gente pode pensar a figura de Stendhal, Vermelho e Negro, né? O Julian Sorel, ele queria, né, ter um destino semelhante ao de Napoleão, quer dizer, sair de baixo, ascender socialmente pelos próprios méritos, assim como Napoleão. Tem a figura, né, dentro do Balzac, que queria continuar, né, pela pena aquilo que foi começado pela Revolução Francesa e foi desdobrado por Napoleão. A gente tem várias figuras emblemáticas dentro do Dostoiévski, um dos autores prediletos do Lima Barreto. No Crime e Castigo, Raskolnikov tinha uma ambição, né, de Napoleão. Aqui no Brasil, a gente tem a figura emblemática para pensar o Quincas Borba, né, do Machado de Assis. Enfim, a figura de Napoleão, na sua força, na sua trajetória, na sua elevação, é referida aqui, porque ela desenha algo da perspectiva de superação, de realização, que poderia se desenhar para o Isaías Caminho. Só que aí o que acontece, né? Eu vou agora pegar um ponto, né, dessa citação, que é quando ele decide ir para o Rio de Janeiro, e aí vejam, ele, né, o tio dele, vejam, vai, né, conseguir uma carta com um coronel da região para que ele procure um deputado no Rio, que é o deputado Castro, que vai arranjar um emprego, ele vai ter a sua vida arranjada no Rio de Janeiro. Depois dessa carta, ele está voltando para casa, né? Ainda não viajou para o Rio de Janeiro, e aí vem um trecho que eu acho importante destacar aqui, que eu vou grifar, né? Eu vou ler com vocês os comentários. Vamos lá, assim. Vamos guardar o índice. A minha situação no Rio estava garantida. Obteria um emprego. Um dia, pelos outros, iria às aulas e, no fim do ano, durante 6, faria os exames e, no fim dos quais, seria doutor. Seria doutor. Resgataria o pecado original de meu nascimento humilde. Amaciaria o suplício premente, cruciante e onímodo de minha cor. Aqui é o único momento em que ele vai deixar explicitamente lançado isso. Eu resgataria o pecado original de meu nascimento, humilde, né, da pobreza. Ameaçaria o suplício premente, cruciante e onímodo de minha cor. Né? Então, é um homem negro e pobre. Nas dobras do pergaminho da carta, traria a consideração de toda a gente. Seguro do respeito à minha majestade de homem, andaria com ela, mais firme pela vida em fora, não titubearia, não hesitaria, livremente poderia falar, dizer bem alto os pensamentos que estorciam no meu cérebro. O flanco que minha pessoa, na batalha da vida, oferecia aos ataques dos bons e dos maus, ficaria mascarado, disfarçado. Doutor, doutor, era mágico. O título tinha poderes e alcances múltiplos, vários, polimórficos. Era um pallium. Era alguma coisa como uma clâmide sagrada. É uma capa, né? Aquela capa romana. Era uma clâmide sagrada, tecida com um fio tênue, quase imponderável, mas a cujo encontro os elementos, os maus olhares e exorcismos se quebraram. Né? Eu vou brincar, né? Ele ia fechar o corpo com o título de doutor. Ele ia botar uma capa mágica, né? Quase a capa da invisibilidade, né? O manto da invisibilidade. Ele ia botar uma capa sagrada que ele ia ser protegido contra aquilo que ele marca, que é o flanco que o, né, deixava vulnerável aos ataques dos outros, que era a questão racial. Aí reparem que ele está dizendo que ele precisa de resgate.
E aí eu quero marcar, não titubearia, não estaria livremente em poder falar e dizer bem alto os pensamentos que estorciam no cérebro. Ou seja, o que ele está buscando é uma possibilidade de ter visibilidade, de ter voz, de ter um sentido e ter a possibilidade de agir e realizar aquilo que ele ambicionava e sonhava. O direito ao sonho e ao direito de ser alguém que se escolhe ser. Direito de realizar pela própria escolha a sua história, a sua identidade. Então ele quer poder dizer livremente os pensamentos que estão no seu cérebro. Lembrando sempre, né? Sempre tem uma relação enunciativa, sempre social. Quer dizer, eu falo com o outro e cada vez eu modulo a minha fala de acordo com o interlocutor. Se é um homem mais velho, eu vou lidar com um tipo de respeito em função da idade. Se é uma pessoa que tem uma fragilidade, eu vou lidar pelo modo, de acordo com as circunstâncias, a relação social, ele sempre vai definir as formas do discurso. E o que ele está colocando aqui é que esse título de doutor está ambicionando, e independente, vocês podem ver que ele não fala do conteúdo, do doutor em que ele vai ser, é para poder ter uma circulação e um exercício social que de outro modo não teria. Lima Barreto, fazer um pequeno parênteses, isso aqui não está no texto que vocês vão receber, ele, nas crônicas dele, fazia muita crítica a esse fetichismo da posição do doutor, o doutorismo, né? Que era doutor fulano de tal, doutor Beltrano, doutor Cicrano, o doutor... como uma marcação que impedia as relações iguais, né? Como algo muito vazio. Similar àquilo que o Machado de Assis colocava naquele conto da teoria do medalhão. Né? O Lima Barreto vai trabalhar isso. Por exemplo, se alguém quiser escolher como conto para comentar, há um conto dele que é O Homem que Sabia Javanês, que eu recomendo, e dá para dialogar com a teoria do medalhão tranquilamente. Porque tem muito dessa ideia do enganar o outro pela aparência. E muitas vezes o título de doutor, que é criticado pelo Lima Barreto, ele é um título vazio. Aqui ele está pegando pelo lado de proteção que daria, né, que o Isaías Caminha ambicionava e que depois ele vai ficar frustrado. Né? Ainda quanto à condição do narrador, desse autor ficcional, eu vou agora só citar, para poder ir para outros pontos, que já são 11h18, algumas coisas assim, que aqui tem sinecura. Né? O que é uma sinecura? Eu vou ler aqui a definição. Cargo ou emprego rendoso, de pouco trabalho, emprego que dá utilidades, só dá utilidade quem tem, emprego cujas funções não se exercem. Ou seja, essa imagem da sinecura, já explico de onde veio, ela dá uma ideia de que o Lima Barreto ele criou um autor ficcional, que é o Isaías Caminha, que consegue escrever de um lugar protegido. Ele é um escrivão. Muitas vezes eu li o romance, comentava a trajetória e tinha apagado, mas essa posição é importante. Quer dizer, ele tem que ter um lugar protegido para poder falar, para poder dizer. E isso está na condição dele de escrivão, que dá uma série de ambivalências, né? Eu vou ler agora, e daí agora eu vou dar a origem de onde veio esse comentário, que é um texto de um crítico que a gente já comentou quando falou do Machado de Assis, que é o Roberto Schwartz, que escreve sobre o amanuense Belmiro. É uma excelente crítica de um romance dos anos de 1930, do Círio dos Anjos, que é uma família, o cara de uma família, né, de proprietários rurais que decai, né, e ele vira um funcionário público, um amanuense que é um copista, né, vira um Akakievich, né, lá do Capote, vira um naziazeno, só que uma outra formação intelectual, refinado, que escreve as próprias memórias. Essa é uma figura que às vezes aparece dentro da literatura brasileira. Pois bem, sobre Amanuense Belmiro, ele mostra uma ambivalência da dimensão moderna, né, da ambição, da realização por si mesmo, seus valores, da busca, e a outra questão que é o favor. A condição de amanuense do Isaías Caminha é conquistada só no final do romance através do favor.
O dono do jornal que passa a conviver com o Caminha, só no final, capítulo final, vocês vão ver, ele simpatiza com o Caminha, ele, né, quando o Caminha diz, eu não quero mais viver nessa cidade, não quero mais viver isso, eu quero ir embora. E quando ele pede para ir embora, ele pede um emprego e ganha essa posição como escrivão. Então, assim, tem uma relação de modernidade, eu vou me realizar por mim mesmo, meus ideais, poder da vontade, e, ao mesmo tempo, tem o outro lado, que é o favor que dá, né, o favor dado por uma pessoa que está acima em termos de condição social, é que vai dar condição para ele se proteger. Então, assim, esse é um dos pontos tensos que, assim, parece que os conflitos dentro do romance não se resolvem plenamente, né? E esse eu acho que é uma das razões que tem, né? Eu vou botar aqui, isso aqui eu vou enfatizar, né? Tá. E aí o outro ponto eu só vou agora referir da origem dele, que é esse ele é filho do padre e da criada. Né, eu acho que eu já comentei com vocês, né, a figura da cria da casa, né, isso aparece no Machado de Assis, isso vai aparecer em outros autores, vai aparecer depois também no Jorge Amado, né, vai chegar no Milton Ratum, do narrador de Dois Irmãos, por exemplo, né, que é filho da empregada com um dos filhos da casa, sem saber qual dos dois é que é o pai. Pois bem, aqui ele também, e é filho do padre. E aí eu vou ler só o trechinho aqui, né, que indica uma das primeiras indicações. Depois eu comento. Às 8 horas, depois dessas efusões, dessas raras manifestações da sua paternidade, minha mãe punha a mesa na sala de jantar, o chá que tomava em geral sozinho no quarto. Pode tirar o chá, seu padre? Pode, minha filha. Era assim que se falava. Encontrei esse tratamento distante entre eles. Pareceu-me que seu encontro fora rápido o bastante para me dar nascimento. Uma crise violenta de sexo fizera esquecer os votos de seu sacerdócio, vencer a sua vontade. Mas, passada ela, viera com arrependimento da quebra do seu voto a dor inqualificável de não poder confessar a paternidade. Ele amou-me sempre. Talvez me quisesse mais por causa das condições que envolviam o meu nascimento. Em público, olhava-me de soslaio, media as carícias e esforçava por fazê-las banais. Em casa, porém, quando não havia testemunhas, beijava-me e afagava-me com transporte. Esse é um dos pontos que dá para dizer que esse livro não é exatamente a biografia do Lima Barreto, apesar de ter traços da sua biografia, que ele inventa um cara que vem de fora do Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro, primeiro. Segundo, ele inventa uma condição muito peculiar, recorrente no Brasil, que é essa figura que é alguém que é chamado cria da casa, porque a paternidade é apagada, ela é sublimada, ela não é reconhecida publicamente. Porque a filha do padre, ele é filho do padre com a criada da casa. Nessa condição, né, depois que o padre morre, ele vai ficar com a mãe, a gente pode voltar e reler. Quer dizer, o tio Valentim era um homem negro, que nem ele. A mãe era uma mulher negra. Ele não vai dizer isso. Várias vezes vai aparecer insinuado. Só que qual é o nó da questão? Nesse nó da questão, ele vai ter uma desigualdade de origem, que é o pai, aquele que falou do nascimento, ele nasceu no dia da vitória de Napoleão na Batalha de Marém. Tem o pai, com toda a sua ambição intelectual, que lhe dá alguma proteção, vai fazer com que ele tenha trajetória escolar, e tem a mãe, que é a empregada da casa, que vai ter uma relação que não é uma relação de cônjuges, não é uma relação de cônjuges, né, brincando, de cônjuges, de casamento, quer dizer, eles não têm uma relação, né, marcada, né, de afeto entre os dois que fica explicitado. Posso tirar o chá? Pode, minha filha. Ou seja, tem uma desigualdade colocada aqui que é importante, que é uma origem que vai estar atravessando todo o conflito do personagem ao longo do romance. Tem 2 itens que eu quero marcar agora, e aí vai ser um pouco mais rápido, apesar de estar longo.
Esse aqui vai estar num segundo ponto que eu marquei aqui, né? Que é na seleção de cenas, na seleção das cenas, né? E aí nessa seleção das cenas, vocês vão encontrar aqui no romance, eu fui aqui são minhas notas de leitura. Eu vou mandar para vocês o arquivo, né? E aí, assim, mandando o arquivo, vocês vão ver ali, tem alguns pontos que eu anoto mais depois para preparar a aula. Pois bem, aqui ainda, eu deixei aqui no próprio capítulo uma questão de seleção de cena que interessa marcar. Capítulo 4, que é aquele mesmo capítulo em que ele rememora recordações, ele recorda a cena da mãe servindo o pai, ele já está no Rio de Janeiro quando ele faz essa recordação. Tem ele encontrando, finalmente, depois de muito procurar, o deputado Cássio, que o trata, e aí eu quero marcar um pequeno indício, demais aquela ruga na testa quando eu comigo, que ele não vai explicando. Nesse mesmo dia, a gente já está no capítulo 5, quando ele volta para o hotel que ele está, ele é dito, olha, tu fosse intimado aí na delegacia. Ele já vinha recebendo insinuações do dono do hotel, e aí ele chega na delegacia. E lá ele é posto num chá de banco, o delegado não está. Primeiro aparece o inspetor, e agora eu quero ler o diálogo do inspetor. Esse aqui é um dos momentos, esse momento inicial, um momento crucial do livro. Né? O atendente dirige-se ao inspetor. Dirigiu-se ao inspetor. Raposo, vou sair. Há alguma coisa? Não, capitão Viveiros. E no caso do Genicalé, já apareceu o tal mulatinho? Não tenho pejo em confessar que quando me ouvi tratado assim, as lágrimas me vieram aos olhos. Eu saíra do colégio, vivera sempre num ambiente artificial de consideração, de respeito, de atenções comigo. Minha sensibilidade, portanto, estava cultivada e tinha uma delicadeza extrema que se juntava ao meu orgulho de inteligente estudioso. Para me dar não sei que exaltada representação de mim mesmo, espécie de homem diferente do que era na realidade, ente superior e digno a quem o epíteto daqueles feria como uma bofetada. Hoje, agora, depois não sei quantos pontapés desse e de outros mais brutais, sou outro, insensível e cínico, mais forte talvez, aos meus olhos, porém, muito diminuído de mim próprio, do meu primitivo ideal, caído de meus sonhos, sujo, imperfeito, deformado, mutilado e lodoso. Não sei a quem me compare, não sei mesmo se poderia ter sido inteiriço até o fim da vida, mas choro agora. Choro hoje quando me lembro que uma palavra desprezível dentro de um século não terá mais significação injuriosa. Perdão, choro hoje, eu troquei a linha aqui, perdão, vou voltar à leitura. Choro hoje, quando me lembro que uma palavra desprezível dessas não me torna a fazer chorar. Entretanto, isso tudo é uma questão semântica. Amanhã, dentro de um século, não terá mais significação injuriosa. Infelizmente, ainda a gente não chegou nesse século. Essa reflexão, porém, não me confortava naquele tempo, porque sentia na baixeza do tratamento todo o desconhecimento de minhas qualidades, o julgamento anterior da minha personalidade que não me queriam ouvir, sentir ou examinar. Vai seguir aqui, né? E depois vai ter o diálogo com o delegado. Né? Qual é a sua profissão? Estudante? Estudante? Sim, senhor, estudante, repeti com firmeza. Qual estudante que nada? Daí, assim, reparem, né, depois no diálogo, que o delegado olha para ele e diz, não pode ser estudante. E aí vai ter um momento, eu vou pular um bom trecho, depois eu vou comentar o conjunto, que o delegado começa a perguntar uma coisa assim, bem nonsense mesmo, assim, parece Alice no País das Maravilhas, o diálogo com o Humpty Dumpty, né? Pergunta assim, tu sabe tal verso? O José diz, eu não sei, mas então se tu não sabe tal verso, não é estudante. Eu, como assim? E aí fica um diálogo que parece maluco demais, né? E aí diz, mas eu sou, assegura-lhe. Qual o quê? Pensa que me embrulha? Você é o que é, um gatuno, sabe? Por aí, ouve em mim. O que um autor russo chamou de convulsão da personalidade.
todo eu me agitei, todo eu me indignei, senti num segundo que todas as injustiças que vinha sofrendo, revoltei-me contra todos os sofrimentos que vinha suportando. Injustiças, sofrimentos, humilhações, misérias juntaram-se dentro de mim, subiram à tona da minha consciência, passaram pelos meus olhos e então expectorei as sílabas: imbecil! Que diz? Perguntou ele com autoridade. Que você é um imbecil! Não me disse mais nada. Não me lembrou mesmo de determinar que o escrivão lavrasse auto de flagrante. Ergueu-se, cheio de fúria. Esperei-o pronto para jogar aos sopapos, mas o terrível delegado ia unicamente à porta para ordenar que me metesse no xadrez. Fui para o xadrez convenientemente escoltado. Pelo caminho, tudo aquilo me pareceu um pesadelo. Custava-me a crer, no intervalo de horas, que eu pudesse ter os entusiasmos patrióticos do almoço e fosse detido como um reles vagabundo no xadrez degradante. Entrei aos empurrões, necessários, aliás, porque não opus a menor resistência. As lágrimas correram e eu pensei comigo: a pátria. No capítulo seguinte, né, o narrador vai mostrar, aí aparece o narrador, né, ele lembrando e sentindo o mal-estar da... Nossa, esse capítulo aqui, eu acho, assim, quando eu voltei, eu reli as críticas da época, né, do Severíssimo, Medeiros de Albuquerque, Alcides Maia, e aí, assim, é chocante porque nenhum deles comenta isso. É um dos capítulos, eu acho, mais fortes que tem dentro do Lima Barreto, porque a gente tem um jovem que ele vai em busca do deputado, não consegue, vai almoçar, né, com o jornalista estrangeiro, o Gregorovitch, fica entusiasmado, quando volta no hotel ele é mandado à delegacia e espera. Primeiro ele sofre um impacto, e aí reparem que ele ouve falar de si na terceira pessoa, né, o inspetor e o capitão estão conversando, e aí o capitão pergunta: e aquele caso de que nele, o tal mulatinho já veio? E aí ele vê que esse tal mulatinho, essa terceira pessoa, era ele. E aí a primeira coisa que ele vai lembrar, quer dizer, um julgamento anterior, assim, aqui, ó, julgamento anterior da minha personalidade que não me queria ouvir, sentir, examinar. Em outros termos, quer dizer, a cor da pele faz com que ele seja julgado negativamente e não seja avaliado pelas qualidades intrínsecas que ele tenha ou possa ter. E o narrador, quando diz hoje, depois, talvez, não sei quantos pontapés desse, ele está marcando que hoje ele já endureceu, mas ele se sente mutilado, ele se sente agredido, ele se sente ferido por toda uma trajetória. E o momento que eu queria ressaltar agora, né, para finalizar o comentário desse trecho, é esse da explosão, né? Quando ele vai gritar o imbecil. Essa convulsão da personalidade. Porque tem os momentos de conflito, né? Tem um crítico, excelente crítico, eu acho um dos melhores leitores de Lima Barreto, que é o Antônio Arnone Prado. Ele comenta da ausência de conflitos no livro, porque não tem resolução, né, propriamente dita. E, claro, assim, tentando ler a partir desse ponto de vista, e agora na releitura, dá para marcar que não tem momentos de conflito, que os conflitos explodem. O que acontece? É que as consequências do conflito elas são diluídas. Por exemplo, depois disso, ele sai da delegacia porque em vez de o conflito ser acentual, o delegado pede desculpas, eles se atenuam e manda ele embora e diz: tem que ter mais cuidado quando falar, não pode... Quer dizer, a coisa para ali. Quando sabe que ele é amigo do jornalista, diz: diz para o teu jornalista não ficar falando desse episódio, etc. Ou seja, tem uma espécie de atenuação, parece que o conflito não vai ao último grau de levar a uma outra etapa, né? Então, isso vai ser recorrente, né? E aí, né, tem vários momentos que isso aparece dentro do livro, mas eu acho importante destacar, né, esse ponto aqui, esse conflito, porque eu acho que é muito da condição, dos momentos, eu acho que de força da trajetória. Depois do capítulo 7, eu não vou comentar, né, o Abelard Leiva, que também é baseado, né, provavelmente baseado num escritor da época,
que é o Luiz Edmundo, que escreveu depois o Rio de Janeiro do Meu Tempo, né? Que era curiosamente anarquista e ao mesmo tempo um dandy anarquista, um anarquista dandy, né? Uma figura curiosa. E aí vem a segunda parte do romance, que, lembrando, são 14 capítulos. Então, até o sétimo capítulo, até a metade, é essa trajetória de partida da sociedade, chegada no Rio de Janeiro, a busca do deputado, que não alcança. Depois ele sai do hotel em que ele estava, ele vive sozinho, ele vive ajudando, uma espécie de sombra, um faz-tudo de um antigo amigo que trabalhava junto com um advogado, até chegar a uma condição de miserabilidade. Ele é resgatado, então, por esse Gregorovitch, né, que simpatiza com ele. E aí, a partir do capítulo 8, ele consegue um emprego no jornal, que é o jornal O Globo, ficcionalização do Correio da Manhã, um jornal da época, onde aí vai ter uma espécie de relato das coisas do jornal. Então, assim, aqui eu não vou concentrar, por exemplo, os capítulos 9, 10 e 11, eu elegi aqui, porque isso é o que era criticado na época. O que eu estou tentando é mostrar uma trajetória dessa personagem. Tem uma hipótese possível de ler esses capítulos em que ele se apaga, de certo modo, o Isaías Caminha, porque é como se ele existisse na sua condição de invisibilidade. Vou dar um exemplo, né? Depois a gente volta ali um pouco à questão dos contos. Ele vai só se tornar visível ao diretor, ao Le Borran, que vai encontrá-lo e vai vê-lo, só no final. Depois, se o Caminha tem que ir até o bordel em que o Le Borran estava fazendo uma farra para dar a notícia do suicídio de outro jornalista, que é o Floch, uma espécie de colunista social, né? Ali o Le Borran vai enxergar, o Caminha, ele vai enxergar, vai ter nome, etc. E depois ele vai se surpreender, o diretor, inclusive, com todas as qualidades que o Caminha tem. Então, assim, toda a visibilidade vai ser recuperada aqui. Então, em termos de hipótese, quer dizer, ele é o contínuo, e a partir do ponto de vista do contínuo é que a gente vai encontrar as histórias do jornal, né? Então, nesses capítulos. Eu já vou destacar, eu já vou encerrar, daí agora eu só vou, que era 2 capítulos, né? O abertura do capítulo 11, que é a Casa de Cômodos, que lembra bastante o Curtiço, e aí tem toda uma questão, interrogação, isso aqui vai estar ligado com o capítulo 12, quando ele vai interrogar disso aqui. Admirava que essa gente pudesse viver lutando contra a fome, contra a moléstia, contra a civilização, que tivesse energia para viver cercada de tantos males, tantas privações e dificuldades. E aí o capítulo 12 vem a ficcionalização da revolta da vacina, que é muito importante dentro do romance. As articulações com a revolta da vacina são difíceis de fazer dentro da economia formal do romance, mas dá para pensar nessa questão dessa população pobre, dá para pensar nesse apagamento dessa população pobre dentro da modernização conservadora do Rio de Janeiro, e aí dá para pensar esse motim e a questão do papel da imprensa nisso. A revolta da vacina, propriamente dita, ela até hoje ela carece de uma explicação, de um trabalho de análise historiográfica. Há várias explicações, né? Recomendo muito, uma das que eu... Assim, tem o Zé Murilo de Carvalho, que vai ver mais pela questão moral, porque havia uma ideia de obrigação, vacina obrigatória, né? Então, eles invadiam as casas, segundo a perspectiva, para vacinar. O agente de vacinação era junto com o policial. E aí era visto como se pudessem prostituir, inclusive, as mulheres que ficavam expostas depois da saída, né, a saída dos homens para trabalhar, enfim. Tem uma hipótese, né, do Sevchenko, que eu recomendo, um livro que é A Revolta da Vacina, porque tem muito documento da época, um livro muito interessante, assim, ele vai fazer uma narrativa... o Chalub comentou aqui, uma espécie de tom épico que o Sevchenko dá para a história. Assim, eu acho interessantíssimo, eu fui relendo, é interessantíssimo o que ele faz, porque ele recompõe, ele cita as crônicas da época, tudo, e aí mostra o quanto aquilo foi um estopim para uma revolta popular, né? O Chalub pega mais a questão da medicina moderna, do higienismo que entra,
e tenta impedir, por exemplo, toda a questão do curandeirismo, impede toda a trajetória de uma medicina popular. Mas, ou seja, ainda é alguma coisa que carece de mais explicações, né? Esse episódio, né, tem alguns pontos, eu só elenquei as observações, né, para desenvolver futuramente, que é assim, o modelo da escrita desse capítulo é a educação sentimental do Flaubert, né, em que o protagonista ele percorre sem compreender, sem muito se envolver na Revolução de 48. É um episódio controverso, acabei de comentar. Tem a questão, né, da similaridade com o Curtiço, aquelas invasões, e aí tem a resistência popular e a aversão à polícia. A sobrevivência de formas populares, como Chalub aponta. Tem a novidade dos centros urbanos, isso eu não vi propriamente trabalhado, que é a formação das multidões nas cidades, né? Isso é uma novidade, isso traz algumas coisas novas, é uma multidão muito diversificada, porque já tinha muitos estrangeiros também dentro do Rio de Janeiro. Tem a posição autoritária do Estado republicano, isso é trabalhado nas leituras, e uma das coisas que eu acho que valeria retomar é o que diz o Lima Barreto nos seus diários íntimos, né? Tem vários momentos em que ele cita, e agora eu vou já interromper o compartilhamento para encerrar, em que ele está citando várias vezes, né, o que tem da revolta, quer dizer, ele exalta, né, um tanto da resistência popular, mas ao mesmo tempo ele vai mostrar, né, que o tratamento autoritário que foi dado aos revoltosos, né, que todos assim, indiscriminadamente eram tratados como vagabundos, eram violentados, depois foram mandados para o Acre. É um tratamento assim, teve o estádio de sítio, né, que é uma citação famosa do Lima Barreto, diz: um progresso, diz Lima Barreto. Até aqui não se fazia isso sem ser preciso estado de sítio. O Brasil já estava habituado a essa história. Durante 400 anos, não se fez outra coisa pelo Brasil. Creio que se modificará o nome. Estado de sítio passará a se chamar estado de fazenda. De sítio para fazenda, sempre um aumento, pelo menos no número de escravos. Ou seja, ele é bastante irônico nos seus diários íntimos, que são escritos no calor da hora, de 1904, né? E mostra muito o que representou a revolta da vacina em termos de lugar do Rio de Janeiro. Aquela ideia da história pacífica do Brasil, de que foi um período tranquilo, é uma ova, né? Nada assim, né? E aí o final do romance, como eu já comentei, é ele indo embora, né, para se tornar então um escrivão. Gente, sobre escrivãos desse caminho, é isso. Sei que teriam vários outros pontos a comentar e acaba a exposição, queria daí agora ficar aberto. Se quiserem comentar da cadeira, relação com outras disciplinas, curiosidades do livro, comentários, falas, o que acharem mais interessante. Pergunto, vocês já tinham lido O Escrivão e Saídas Caminho? Alguém já conseguiu finalizar a leitura? Sora, eu ainda não li, tá? Essa obra, se eu vou começar agora nessa disciplina, nessa cadeira, eu vou começar hoje. É porque eu leio devagar, eu não consigo, às vezes, acompanhar o ritmo da aula do Sor, tá? Vou lendo no meu tempo, mas eu vou começar a leitura. Tá. E o que achou da apresentação do livro? Já conhecia alguma coisa do livro, sobre o livro? Sim, tem, pois é, a questão do racismo, do preconceito, né, é tremendo, né? Né, uma das relações, né, que, por isso eu trouxe a Toni Morrison, né, naquele trecho do Feitiço da Cor. Eu ia trazer também um trechinho sobre o racismo e fascismo, pela atualidade do tema, inclusive. É tremendo nos movimentos raciais e racistas, perdão, do racismo nos Estados Unidos, o racismo também, né, no apartheid, mas também na Europa, né? Tem um livro que
recomendo, eu estou procurando aqui, olhando se eu consigo vê-lo, eu não sei, mas eu acho que já guardei na estante em algum lugar, que é o Memórias da Plantação, agora é da Quilomba, da Grada Quilomba, que ela mostra o racismo na Europa, mostra ela de Portugal, né, o racismo sofrido em Portugal. Assim, por exemplo, ela conta um episódio em que ela foi a um médico e ao final o médico perguntou se ela não queria cuidar das crianças dele, né? Quer dizer, o fato de ela ser negra já supõe então que ela pode ser a babá do filho, né, dela. Ela vai contar episódios também na Alemanha, onde ela faz doutorado, onde ela escreve as Memórias da Plantação, e que eu recomendo, é uma leitura assim que eu recomendo vivamente, né? A gente tem situações estruturais de racismo não só no Brasil. No Brasil é muito marcado, né? E aí assim tem as relações semelhantes com a apartheid e tem diferenças, assim, que ainda a gente tem aquilo que às vezes a gente ouve e me assusta cada vez que eu escuto, ainda alguém falar em democracia racial no Brasil, a negar o preconceito, a negar o racismo, né? Porque cenas que o Lima Barreto conta, né, me referindo desde o Diário Íntimo, assim, ele vai contando cenas de preconceito, né, assim, ele contando já um dos primeiros momentos do Diário Íntimo, ele encontra um amigo que ele, né, amigo, conhecido, né, que diz, ô negro, tu pode me ganhar nos concursos, né, que ele foi aprovado, o outro não. Mas não vai ter uma mulher tão bonita que nem a minha, etc. E aí ele, assim, um ataque, né? Então, assim, a situação de, né, que começou a ser forjada nos anos 30, passa muito pelos escritos, que tem o seu lado de interesse, é claro, mas passa pelos escritos do Gilberto Freire, né? Da formação de uma certa democracia racial no Brasil. Lendo Lima Barreto, né? Lendo Cruz de Souza, lendo João do Rio, lendo Lima Barreto, a gente vai ver que não. A gente poderia ler, né, os outros tantos, né? Já recomendei para vocês, que também não sei onde está aqui, que é aquele livro que pega dos intelectuais negros do século XIX, André Rebouças, o Lobo da Gama, né, que é os escritos de liberdade, para mostrar, né, que isso não é, assim, todas as conquistas foram frutos de luta, de confrontação. Então é interessante, né? E esteticamente o livro, eu acho ele esse problema que eu só tentei desenhar aqui, valeria, né, ver, assim, eu tenho, como é que é o nome? Giovanni Martins, né, O Sol na Cabeça, Sol, que é um contista, jovem, jovem contista do Rio de Janeiro, e ele escreve um episódio, um dos contos, né, que é um menino que vai para a escola, ele desce a favela, está indo na parada, e ele vai se descobrir negro, né? Porque uma mulher branca se sente ameaçada por ele. Faz bastante tempo, faz alguns anos já que eu li, uns 3, 4 anos, e eu realmente não me lembro exatamente se eu estou sendo fiel à cena, mas depois ele vai jogar com isso ao longo do conto. Mas, assim, o preconceito, a pessoa né, sofre, e ali tem um código cultural que o jovem vai descobrir. Isso está no Lima Barreto, está na trajetória do Isaías Caminha, né? Quer dizer, no trem ele vai se espantar, né, naquela parada, ele vai se espantar com o tratamento que ele sofre. Quer dizer, assim, tem algo que está no Cruz de Souza também, né, na trajetória do Cruz de Souza, que está... Então, assim, nessa trajetória dos caminhos tem uma trajetória que ela é recorrente, é emblemática, né, desses episódios de racismo, que são episódios violentos, né. Tem uma violência incrustada nesse romance, né. Eu diria assim, segundo Walter Benjamin, um documento de cultura que traz marcas de barbárie. Agora, o que eu queria ressaltar é exatamente assim, que é a sutileza com que o Lima Barreto faz de não mostrar diretamente a cor, mas esses códigos de comportamento social que informam, que dão uma forma perversa nas relações humanas, né? E isso o romance traz muito bem. Por que ele não diz o nome? Né? Dificuldades da época, tentativa de mostrar a cena, estratégia literária, como mostra Toni Morrison,
É um problema, mas eu acho que é um problema que esse romance eu acho que merece ter uma leitura bem detida, né? Assim, eu acho um romance que ele foi muito tempo deixado de lado, num certo peso, por causa daquele núcleo dos capítulos, principalmente o 8, 9 e o 10, em que está concentrado em fazer uma espécie de apresentação do jornalismo oficial da época, né? Do jornalismo comercial da época. Já estou me estendendo de novo aqui. Professor, posso fazer um comentário? Marcelo. Sobre o trecho ali da delegacia, que ele fala, né, daquela violência ali que ele está sofrendo, não sei se você está me ouvindo bem, eu acho que possivelmente sim. Tô. Sobre esse episódio da delegacia, eu queria fazer um comentário. Ele descreve, né, essa violência moral que ele está sofrendo, né? Ele está ouvindo as pessoas falarem ali, e isso me chamou a atenção, assim, em relação ao que a gente vive mais ou menos hoje, né? Uhum. Porque... tá passando um caminhão aqui, mas enfim, eu vejo que hoje a sociedade, quando acontece alguma situação desse gênero, assim, já vi várias, e já aconteceram várias, quando alguém reage, geralmente o agredido reage, eu vejo a sociedade comentando esse fato, né? Às vezes eu fico sentado ouvindo, né? E as pessoas comentam muito a pessoa que reage, né? A ação daquele que reagiu, mas não falam e não comentam, né, a primeira agressão, a agressão que deu origem à reação. E então eu vi muito isso nessa cena, né? Porque ele é agredido o tempo todo, né? Enquanto ele está ouvindo aquela relação ali, mas ele não reagiu. Mas se eventualmente ele reagisse, certamente ele perderia a razão e certamente os comentários seriam em torno, olha, veja como ele é agressivo, né? Veja como ele é violento, né? E se perde tempo com isso, enquanto não se perde tempo. Não, mas parei só um pouquinho, ele reagiu a uma agressão, ele foi violentado, né? Embora seja moralmente, mas também é uma violência, né? O teu comentário é muito pertinente, por isso, assim, eu acho que a importância desse romance, assim, porque ele tem um caráter emblemático, né? Quando, por exemplo, assim, eu vou pegar exatamente essa coisa e às vezes, assim, não precisa nem agredir, vou pegar o caso do Cruz de Souza, né? Como é que chamaram, assim, ele foi chamado na rua, negrinho metido, uma coisa do gênero, assim, quer dizer, porque ele é um intelectual refinadíssimo, inteligentíssimo, mas parece que não teria direito de ser intelectual, refinado, inteligente, mais capaz, mais qualificado, né? E aí o que está mostrando é justamente isso, quer dizer, se ele fosse reagir, ele reagiu, ele chamou de imbecil, porque foi imbecil. O que o outro fez? O fato de ele ser negro, ele disse, não, tu não pode ser estudante. Não pode ser estudante porque é negro. Então, assim, o que acontece? Ele é posto na prisão, né, por causa disso. Então, quer dizer, se ele tivesse reagido mais, tivesse realmente havido um confronto físico ali, naquele momento, ele seria posto como o criminoso, né? Mas ele só estaria reagindo, ele estava se defendendo contra a violência. Então, isso está tocando é um ponto emblemático, que é um ponto que fica muito, quase em carne viva aquele momento. E aí é muito interessante que o capítulo seguinte, bem na abertura do capítulo, assim, o capítulo que logo depois disso, vem o narrador que começa assim, e aí ele fala, né, despertei, aí em primeira pessoa, o Zé caminha já depois, né, lembrando, despertei cheio de um mal-estar que não sei de onde veio, nada ocorreu que determinasse, ontem vivi um dia igual a todos, não tive nem mesmo uma questão com o coletor, por que não estou satisfeito? Não sei. E quem poderá saber? Ai, nossa, tanta coisa misteriosa. Aí vai descendo um pouco, vou pular um trecho. Tudo vai correndo normalmente, os dias com o mesmo enfado de sempre, as noites serenas. E ele diz, penso, não sei por quê, que é esse meu livro que está fazendo mal. E aí ele segue, eu não sou literato, detesto com toda a paixão a espécie animal. O que observei neles, no tempo que estive na redação do Globo, foi o bastante para não amar nem os imitar. E vai seguir. Mas, assim, o ponto é que aquilo ainda que aconteceu na delegacia, quando faz essa transição do capítulo 6, mostra que é um conflito vivo, ainda latente no narrador,
adulto, né? Não mais o jovem caminha em fase de formação, mas narrador adulto. Que aí dá para dizer, inclusive, nessa trajetória de romance de formação, que é um aprendizado dele de sobrevivência, de lutar, né? Como enfrentar isso, né? Eu acho essa observação assim, muito pertinente, porque mostra, na minha leitura, a atualidade de um romance como esse do Lima Barreto, né? Como esse aqui especificamente. Gente, eu estou preocupado, estava muito chata a aula, muito pesada. Não, estava de boa, professor. Eu gostei. Tá? É que tá todo Senhor, eu mundo... adorei a aula, como sempre, o senhor sempre explana muito bem. Só tenho que dizer que você é meu prof preferido desse semestre. Eu não falei... Só para registrar, tá, senhor? Ah, isso quer me deixar vermelho, envergonhado. Cheguei a ficar com calor, gente. Ah, Elisa, tu conseguiu me deixar com Senhor, eu te calor. entendo, eu também sou tímida. Eu sou conversadeira aqui. Se eu estivesse lá no presencial, eu seria mais tímida. Essa é a minha história. Eu, assim, na convivência social, qualquer coisa, eu sou tri-tímido. Ai, gente, cheguei a ficar... Elisandra, tu me deixou com calor agora. E olha que não é verão, né? Sei lá quantos graus, tá? 20 e poucos, né? Fiquei com calor. É para confirmar como eu gosto do senhor e acredito que os colegas também. Tá? Não, é que eu fiquei assim, eu vou dizer assim que tem uma que eu em paralelo eu dou a cadeira que é o seminário para ensino de literatura, né? Então eu fico pensando muito na questão do ensinar literatura e para mim o centro é sempre ler uma obra. Vocês podem ver, todas as aulas é uma obra que está no centro, né? Para mim a aula de literatura é falar do livro de um livro. Aí eu tento falar para esse livro do Lima Barreto para pensar o Lima Barreto como todo. Daí eu fico pensando, puxa, mas assim, será que eu sou tão expositivo? Daí eu pensei, qual é a minha estratégia? Tá, eu faço exposição, que é o meu jeito de ser, de organizar, deixar tudo organizadinho, a leitura, e depois abrir para conversar. Né? Mas eu fico com medo de estar sendo muito impositivo, de deixar pouco espaço. Né? Eu fico mesmo, assim, fico me questionando se eu não tenho que pensar outra estratégia. Então, por isso que às vezes eu pergunto isso, né, para vocês, assim, né, mais nesse Não, sentido. o senhor leva a aula com muita leveza, o senhor é uma pessoa bastante sensível, que sente a aula e os alunos, isso te diferencia de todos os profs. O senhor é especial, viu? É especial, professor. Realmente. Gente, O senhor entende os alunos. O senhor entende os alunos. que bom que... A gente percebe que o senhor tem um feeling, sabe? Pelo que o senhor fala para nós, o senhor demonstra que o senhor considera... o pessoal está fazendo 7, 8 cadeiras, todo mundo, entendeu? E o senhor, Sim. várias vezes, o senhor demonstrou entender isso. Né? Isso aí Sim. é o que a colega Elisandra falou. A sensibilidade que o senhor teve conosco ao longo do semestre é algo mágico aí. Valeu. Não, que bom ouvir isso. Olha, fico contente, assim, porque minha tendência sempre é ficar da inquietude, né, se interrogando, assim, o lugar que essas aulas, essa disciplina pode ocupar na trajetória de vocês. Né? Que bom ouvir isso, que bom, obrigado mesmo, assim, olha, do fundo da alma, né? Assim, muito obrigado. Professor, eu concordo plenamente com os colegas, né? E também acrescento uma questão, eu acho que por exemplo, essa leitura de agora, ela é uma leitura, assim, como o senhor disse, é emblemática, né? Ela é uma coisa que nos deixa meio desconfortável. Não é que deixa desconfortável pelo termo, mas é uma coisa que todo mundo poderia falar tranquilamente, eu tenho certeza disso. Mas é que também deixa a gente catatônicos, né? As informações que o autor traz, né? Sobre esse tipo de violência. Então a gente fica assim, né? A gente fica meio estático e ao mesmo tempo com certeza poderíamos falar muito, né? É um sentimento ambíguo, eu diria. Sim, eu acho que tem essa questão do incômodo, sabe que assim, essa dimensão estética mesmo, assim,
Porque às vezes se fala muito, né? A gente fala, lá no seminário de ensino a gente fala muito na questão da literatura, ela passa pela fruição, né? E quer dizer, a gente se envolve, mas essa fruição não é só um sorriso, às vezes é incômodo também, né? Só que esse incômodo é difícil de lidar. É difícil de lidar, porque tem coisas que incomodam mesmo, assim. E esse é um livro que eu, essa vez, agora relendo, é curioso, assim, porque às vezes parece que a gente... Tem livros, para mim, assim, eu li uma vez, quando, na releitura que aquele livro se abriu para mim. E dessa vez, dessa leitura, mais que a do ano passado, foi quando o livro apareceu para mim. Assim, olha, e aí apareceu nesse sentido de que tu coloca do incômodo, né? Porque e aí tem a ver com um dos pontos, às vezes, assim, que tu colocou da outra vez, né? Que é o risco de a gente inverter. Assim, eu tenho visto, por exemplo, fazer um paralelo bem tolo. Você deve estar ouvindo também, né, a quantidade de golpes que tem tido assim por internet, telefone e visando às vezes pessoas mais velhas, né? Então já vi idosos caindo e dá um dó assim porque às vezes tira o dinheiro que a pessoa não tem, né? Às vezes assim, faz a pessoa perder o dinheiro que não tem no banco. E aí qual é a tendência? Às vezes é culpar a vítima. Pô, tu não te deu conta que o cara estava dando golpe, tu não fez isso, como é que tu não reagiu? Gente, quem é o culpado é o cara que deu o golpe. Né? Claro, a gente tem que. A gente naturalizou que a gente precisa estar o tempo inteiro alerta, se protegendo do outro. As relações estão invertidas, pombas. E aí a gente fica incomodado, como a gente fica incomodado com alguém sabe qual. E eu lendo esse romance aqui, ele gera um incômodo tremendo na trajetória do caminho, né? Inclusive desses conflitos que ainda são vivos e latentes ainda hoje. Enfim. Mas então tá, gente. Vamos encerrar. Podemos encerrar por hoje? Tá, então daí Eu eu vou. tenho 2 perguntas sobre o trabalho. Tá, então só vou interromper a gravação.